Mais uma vez, um bom dia a todos. Vamos concluir nossa manhã com um breve estudo da Bíblia, antes de sairmos para nossas outras atividades, né? Na verdade, é um almoço. A salada mais gostosa que vocês comerem foi o pastor que preparou. Vocês podem experimentar todas, mas essa aqui é a melhor. É essa aqui que ele fez, entendeu? Pode ter certeza. Hã? A minha então não vai ser. Vamos começar, irmãos, esse momento de estudo da Bíblia. Eu queria começar pedindo para vocês abrirem a Bíblia de vocês no livro de João. Quem está em Lucas aí, só passar para frente um pouquinho. João, capítulo 8. Capítulo 8. Como o doutor Laí Ribeiro falou, eu já vou beber a minha água aqui. O meu sangue fica alcalino. Vamos lá. O livro de João. E eu queria estudar com vocês sobre os dois lados da salvação. Ou seja, a salvação ela tem dois lados para Deus nos salvar. Tem duas coisas que nós nunca podemos esquecer, tirar de nossa mente. Se a gente ficar só com um lado, a gente está desequilibrado. Se a gente ficar só com o outro, desequilibrou também. Tem dois lados. Eu queria ler com vocês uma história, que é a história da mulher pecadora. Ela foi pega em adultério. Na verdade, o espírito de profecia nos diz que os homens induziram ela ao adultério para poderem acusá-la e levaram ela até Jesus para que eles apedrejassem essa mulher. Porém, Jesus foi muito sábio, ele ignorou a pergunta deles e começou a escrever no chão o pecado daqueles homens. Eles começaram a ficar envergonhados por causa dos seus pecados quando chegaram perto para ler. E Jesus diz que se vocês não têm pecados, podem atirar, né, a pedra. E eles começaram a sair dali, porque eles perceberam que assim como ela, eles também eram pecadores. Porém, um pouco pior do que ela, porque eles estavam induzindo o outro ao erro e à condenação. E aí só sobrou ela e Jesus. E Jesus vira para aquela mulher, no verso 11, e antes de fazer essa leitura do versículo 11, eu queria fazer uma oração com vocês, para ver o que Jesus falou para essa mulher. Vamos orar. Pai, estamos aqui na Tua casa para ler Tuas santas e sagradas Escrituras. Nos ajude agora a entender um pouco mais e nos ilumine e nos transforme. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Jesus então, quando sobrou somente ele e aquela mulher, ele vira para ela e pergunta assim: cadê os acusadores? Não ficou ninguém? A mulher então no verso 11 diz o seguinte: ninguém, Senhor, respondeu ela. Então Jesus lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. São duas afirmações de Jesus. Primeira, eu não te condeno. Você tem uma culpa, uma dívida, mas eu não te condeno. Qual é a segunda coisa que ele diz? Vai e não peques mais. Primeiro, ele perdoa os pecados, né? Eu não vou cobrar de você isso. Está perdoado. A sua dívida que você estava devendo para mim, o seu pecado foi perdoado. E agora vá, não peques mais. O ser humano precisa dessas duas coisas. Porque se Deus somente perdoasse nossos pecados, mas não nos desse uma nova vida, continuaríamos a vida inteira pecando e não sairíamos do poço de lama. Mas se Ele somente dissesse para a gente não pecar mais e não perdoasse os pecados do passado, a nossa dívida ia permanecer com Deus. Por exemplo, eu tenho uma dívida de R$1.000. E estou só me endividando, né? Cada dia eu aumento. Aí no segundo ano está lá R$2.000. 3. Aí chegou um ano que está R$5.000. Estou devendo 5.000, correto? A partir desse ano eu falei, não vou mais criar dívidas. Começo agora a fazer tudo certinho, todo ano eu fecho a conta. Mas e os 5.000 que eu estou devendo? Foi pago? Não, continuei devendo. Então primeiro eu tenho que perdoar as dívidas do passado, para depois eu começar uma vida nova de obediência, no caso de não dever mais. Pense no avião. Quantas asas ele tem? Duas asas principais, né? Qual que é a mais importante? A direita não é mais importante que a esquerda, não? Acho mais importante as turbinas que fazem. As turbinas, né?
Qual que é mais importante? A do lado esquerdo ou do lado direito? Tem as duas. Beleza. Quantas pernas nós temos? Duas. Qual que é mais importante? As duas. Os dois lados, não é? Ok. Quantos braços a gente tem? Dois. Qual que é mais importante? Dois. Não tem um que é mais importante que o outro. Precisa dos dois lados. Com a salvação é a mesma coisa. Perdão e obediência não podem andar separados. Tem gente hoje que fala assim, ó, eu fico só com a graça. E tem outros que falam, eu fico só com a lei. Quem está certo? Nenhum dos dois. O que está devendo precisa de graça para perdoar o passado dele. Mas agora ele vai ter a lei para viver uma vida sem mais cair, não é? Em dívida. E eu queria ver com vocês um pouquinho sobre isso. Por quê? Quem está devendo a Deus é que quebrou a aliança com ele. O que é uma aliança, gente? O que vocês podem resumir para mim aí? O que é isso? Um compromisso? O quê? Um conserto, né? Um acordo. Um acordo é feito sozinho? Eu tenho que fazer uma aliança com uma outra pessoa. Uma aliança é um acordo pelo qual as partes se comprometem a cumprir certas condições. Por exemplo, um casamento. Quando vocês aqui que já se casaram, né? Você entrou numa aliança com quem? Com a outra pessoa, não é? Com seu cônjuge. E vocês fizeram, no caso ali, vocês assinaram, correto? Um livro. E vocês têm agora as condições, não é? Vocês não prometeram ser feliz, cuidar do outro na felicidade, na tristeza, na doença, não é? Na pobreza, na riqueza, em tudo. Se você quebrar isso, essas condições, você não está quebrando a aliança? Ok. Vamos ver isso na prática. A aliança é feita entre duas partes. Ela tem um contrato, né? Tem obrigações mútuas. Os dois têm que cumprir, ou é só um? Os dois. E se quebrar, tem uma multa? Geralmente tem. Vou dar um exemplo. Mudando para cá agora em janeiro. Não estou devendo ninguém, tá, gente? Mas eu fui fazer um contrato com a provedora de internet aqui da região, que é a única que alcança o mato lá onde eu moro, que eu queria mesmo, não tinha lá. E aí eu assinei um contrato. Nesse contrato, foi feito entre duas partes, não é? O Luan fez um contrato com, no caso, a provedora de internet. Está sempre caindo. E tem obrigações mútuas. Qual que é a minha obrigação nesse contrato? Pagar todo mês. Não preciso nem usar a internet, não é? O que eles querem é que eu pague. Qual que é a obrigação deles? Mantê-la funcionando. Pô, eles estão cumprindo uma parte, eu estou cumprindo a minha, viu? Mas, tá vendo que tem obrigações das duas partes? E tem uma multa contratual. Por exemplo, se eu encerrar o contrato antes do período que eu assinei para 2 anos, por exemplo. Se eu encerrar ele esse ano, eu pago uma multa. Ou se eu não pagar, que a minha parte, tem que pagar também todo mês. Se eu ficar sem pagar um tempo, eles vão cortar também. Não tem a consequência? Eles também. Se eles ficarem sem prover a internet, aí eu posso encerrar esse contrato. Ou seja, os dois lados têm suas obrigações, seus direitos e deveres. O direito deles é receber e o dever deles, da internet. O meu direito é receber a internet, deles é receber dinheiro, né? E o meu dever é pagar para eles. O que acontece com Deus lá no Éden e com Adão? Adão faz uma aliança com Deus? Nós vemos que existiu uma aliança entre Deus e o ser humano. Olha o que fala em Oséias 6. O povo de Israel, né, Deus está falando para eles, transgrediram a aliança como? Adão. Então Adão quebrou a aliança? Quebrou. Então tinha um contrato entre ele e Deus. Nesse contrato, quais eram as obrigações de Adão? Cuidar do jardim. Não comer da árvore. Dominar sobre os animais da terra. Beleza. Estes eram as obrigações, não é? De Adão. Qual era, por exemplo, os direitos dele, se ele fizesse isso tudo? Receber de Deus, não é? Vida e continuar tendo cuidado de Deus. Quais eram as obrigações de Deus? Deus ia continuar dando vida eterna para Adão. E qual era o direito de Deus? Receber obediência. Adão quebrou isso. O que acontece quando você quebra um contrato? Consequências. Qual era a consequência se Adão quebrasse o contrato? Morte. O dia que você comer do fruto, morrerás. Deus quebrou a parte dele? Adão quebrou. E agora ele entra em dívida com Deus. O salário do pecado é a morte.
Adão quebra o contrato, agora ele tem que pagar a multa contratual, que é a sua própria vida. E a partir desse momento, o ser humano entrou em dívida com Deus. Então vamos lá, gente. Quem não está em dívida, Adão antes do pecado, ele precisava de perdão? Não. Ele precisava de graça? Não. Não. De misericórdia? Ele só tinha que continuar cumprindo o acordo, que é obedecer a lei de Deus. Agora, quando ele desobedece, ele sai do contrato, né? Saiu da aliança. E agora eu queria ver com vocês isso. A aliança com Adão é isso aqui, ó. Obedece para se desobedecer. Tá difícil de entender? Não. Simples, não é? Isso está em toda a Bíblia. Olha o que Deus fala. Os meus estatutos, os meus juízos, vocês devem guardar. Porque se cumprir, o homem vai viver por eles. Obedeceu? Vive. Ok? Olha aqui, por exemplo, em Neemias. Os homens pecaram contra os seus juízos. Porque se eles cumprissem, né, esses juízos, o homem ia viver. Olha o que diz para nós Ezequiel. Se o homem andar nos estatutos de Deus, se vocês andarem, obedecerem, guardando os juízos, procedendo retamente, ou seja, não peques mais, né? Você vai viver. O que o Novo Testamento fala? Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça da lei viverá. Obediência, vida. Desobediência, morte. Isso é o pacto feito com quem tem uma aliança com Deus. Pergunta para Jesus então: como é que eu faço para entrar na vida eterna? Olha o que ele respondeu para o jovem rico: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Isso é o contrato de Deus. Mas aí aconteceu um probleminha. No meio desse caminho, o que o ser humano fez? Pecou, ou seja, ele perdeu o direito à vida. Ele agora tem uma dívida com Deus, não é? Qual que é a dívida? Morte. Se ele começar a partir de agora a obedecer, não pecar mais, ele eliminou a dívida? O que ele precisa? Perdão. Ou ele morre, ou alguém morre por ele. Primeiro, antes de falar não peques mais, ou seja, continue vivendo, Deus tem que colocar ele de novo na vida, porque ele saiu da vida. Deus tem que fazer o que com ele? Eu também não te condeno. Depois sim que você voltou para a aliança, aí você volta a cumprir os requisitos. Por que isso é importante, gente? Porque essa aliança que fala que você obedece, vive, desobedece, morre, alguns têm problema com ela. Por quê? O que o povo fala hoje? Hoje não tem mais que obedecer. É só aceitar o perdão. Aí você saiu de um extremo, não é? E foi para o outro. Olha aqui. Mas olha o que Paulo fala. E aí começa a complicar a gente. O homem é justificado, ele é salvo pela fé. Independentemente do quê? Pai, eu não tinha que guardar a lei para viver? E agora? Paulo falou. Você é justificado? É pela lei? Não, pela fé. Pela fé. Aí Paulo fala assim, eu não tenho justiça que vem da lei. A lei é o contrato, né? Tem que obedecer para permanecer vivo nesse relacionamento. A justiça que eu tenho é que vem pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus pela fé. E Paulo é mais claro ainda. Pelas obras da lei, quem vai ser justificado? Nenhuma pessoa, nenhuma carne. Então eu obedeço para viver? Ou se eu obedecer não adianta de nada? Parece que são coisas diferentes, né? Mas na verdade a gente vai ver que não. Paulo ainda fala, se existisse alguma lei que pudesse dar vida, a justiça seria procedente da lei. Então peraí, eu preciso obedecer para viver? Ou se eu obedecer, não vai adiantar de nada? A gente tem que entender essa questão do contrato. Quando a gente entende isso, fica mais fácil. Por exemplo, quem nunca pecou, ele precisa, mais uma vez, ser justificado pela fé, ser perdoado? Não. Ele tem que continuar fazendo o quê? Viver. Fiel na aliança. Para nós, que já quebramos, já pecamos, já caímos, o que a gente precisa antes disso aqui? Tem que ter a dívida paga. A dívida era a nossa vida. Depois que Jesus morreu, você aceitou. Aí ele fala assim, você estava devendo, não era 10 mil, 5 mil, 1 milhão. É a sua vida.
Quando ele troca a vida dele pela sua e morre na cruz, e você aceita isso, a sua conta foi zerada. Se zerou a conta, e você, agora sim, se você continua desobedecendo, você está trazendo de novo o quê? Dívida, morte, e está quebrando o contrato. Então, para você ser aceito de novo na família de Deus, entrar em aliança com Ele novamente, você tem que obedecer? Vocês não entenderam. Primeiro, para entrar, voltar para o contrato. Perdoado. Eu estou devendo, eu não posso pagar. Eu vou me apresentar perante Deus com milhões de carneiros? Miqueias pergunta. Não. Primeiro ele tem que perdoar. Isso é graça, é misericórdia. Adão não conhecia a graça e a misericórdia de Deus. Sabe por quê? Tito fala que a graça se manifestou. Paulo fala para Tito que a graça se manifestou porque ela estava antes escondida. Ninguém conhecia a graça, porque não precisava dela. A graça é depois que eles pecaram. Ele é mais claro ainda aqui, ó. Da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas misericórdia e amor. E agora sim, na nova aliança, Deus dá algo mais, ó. Ele não fala só que a gente vai obedecer a lei. Isso aqui é para quem não saiu da aliança ainda. Para quem já pecou, quebrou e está devendo, precisa de perdão. Nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Depois de dizer, eu não te condeno, você está perdoado, agora ele diz o quê? Vai, não peques mais. Aqui a gente cai, para a gente concluir nosso estudo, você tem que levar na sua vida isso bem claro. Se você ficar só com um lado da asa do avião, né? Você vai cair, não vai? O outro também. Você talvez está naquela vida ainda só na primeira parte aqui, ó. Você está só aqui, ó. Você só quer o perdão. Jesus também não me condena. Ele não me condena. Ele me perdoa, mas eu continuo atraindo todo dia o quê? Dívida, nunca paro de pecar. Esse cristianismo não te dá paz primeiro, você vai estar sempre ali, triste com seus pecados, não tem solução para mim, aí você fica acalmando a consciência, sabe? Jesus me perdoa. Mas tem um outro cristão também, que ele quer só a obediência e esquece que a obediência dele não vai pagar a dívida do passado. E ele fica assim, ó, não, tem que fazer tudo certinho para Deus me aceitar. Se eu errar num ponto, Deus não me aceita. É como se Deus não perdoasse, entendeu? Eu tenho que obedecer tudo certinho para eu conseguir. Quanto mais eu obedeço, mais Deus vai me amar. É assim que funciona? Primeiro ele pega você ali, ó, devendo, apaga a sua dívida e te põe dentro da aliança de novo. E dentro da aliança, que é a aliança que dá vida, como é que você permanece vivendo? Agora sim, obedecendo. Você obedece para entrar? Justificado pela fé. Você creu, ele apagou seus pecados. Agora que você entrou aqui, agora você é meu filho. Agora você está em casa. Agora você voltou para a aliança. Qual é a condição para quem está na aliança? Obedece e vive. Desobedece? Você está saindo de novo então. Então, irmãos, quando a gente estuda sobre esse assunto, eu queria terminar mostrando brevemente para vocês aqui esse gráfico. Essa é a aliança de Deus com o seu povo. Nós, quando nascemos nesse mundo contaminados pelo pecado, estamos fora da aliança. Mas um dia você aceitou Jesus. Ou você está decidindo aceitar Jesus. E quando você decidiu nascer de novo, você foi enxertado, né, na videira. Você entrou agora no povo de Deus. E nesse momento, quem faz parte do povo de Deus, o que o povo faz? Obedece. Esse está lá em Gênesis e Apocalipse. Quer entrar na vida? Jesus falou. Guarda os mandamentos. Mateus 19, 27. Mas e quem está fora da vida? Primeiro tem que ser perdoado. Então é isso que Paulo fala lá em Romanos 3. Isso aqui depende da minha obediência da lei de Deus? Não, porque meu passado foi de obediência. Geralmente é mais desobediência, não é? Então Deus, ele esquece o passado. Agora você é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Isso aqui é dom de Deus. Não vem de vós. Para que ninguém se glorie. É um presente. Ele apagou. Eu não te condeno. Agora que você está com a conta zerada, zerou sua dívida, o contrato está em dia. Agora o que ele fala depois? Vá, não peques. Pecado, transgressão da lei. Não quebre mais a minha lei. Se algum momento no percurso você cair, João fala, se cair, temos um advogado. Esse não é o objetivo de Jesus. Mas, lá no final da sua vida, aí Paulo fala em Romanos 2. Ele vai dar a vida eterna para quem obedeceu. Para quem cumpriu a lei. Então ele perdoa para ser perdoado.
tem que cumprir toda a lei? Não. Tem que confessar e se arrepender. E para entrar na vida eterna? Aí Jesus falou lá em Mateus 19. Você quer entrar na vida? Guarda os mandamentos. Tá vendo que essa briga que fica assim? Eu fico com os mandamentos, eu fico com o perdão. É uma briga que um está lutando por um lado do avião, o outro pelo outro. Os dois lados fazem parte do que a gente chama de plano da salvação. E quando você aceita Jesus, tem obras humanas? Por isso que Paulo fala, é sem obras da lei. Se for olhar suas obras, as minhas obras, as suas obras, nós temos do que nos orgulhar? É uma justiça que é colocada sobre nós. Jesus nos cobre com a sua perfeição. É um perdão. É a graça de Deus. É a justiça pela... Agora eu nasci de novo. Aí Deus fala, permanece. Quando ele fala para eu permanecer, lá no final da minha vida, que a gente chama de juízo investigativo, o que ele vai ver? Agora tem participação humana? Sim, agora você tem que permanecer nos termos do contrato. A justiça agora não é só sobre nós, é a justiça em nós. Quer ver onde está isso na Bíblia? Abre aí em Romanos. A justiça que agora opera dentro de nós. Romanos 3 e 8, mas eu vou ler com vocês. Romanos, capítulo 3, versículo 22. Romanos 3, 22. A minha versão diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Na Bíblia de vocês, está diferente ou todas está para e sobre todos? Todas assim, né? Esse sobre todos é isso mesmo. A justiça de Deus é para nos cobrir, sobre nós. Mas a palavra para aqui é o grego em, é para dentro. Então Deus não quer só cobrir os seus pecados, somente te perdoar. Ele quer colocar a justiça dentro de você. Então a ideia é o seguinte: primeiro ele te perdoa. Tem participação humana? Não, não te condeno. Agora vai e não peques mais. E agora é a justiça pelas obras, que está lá em Tiago 2,13. Lembra aquele texto? O homem não é justificado somente pela fé, mas também ele é justificado pelas... Não é para você ser aceito por Deus, para você permanecer na vida eterna. E é por isso que eu quero terminar aqui com esses dois textos. Quando você vem até Jesus com seus pecados, o que ele diz? Eu também não te condeno. Zerei sua conta. E a partir de agora? Ele não quer ficar todo dia assim, filho, eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Ele quer dizer, aonde abundava o pecado, agora superabundou a graça. E por isso que ele quer dizer para você agora o seguinte: vá, não saia mais da aliança. Eu só vi um dia de falar assim, e aí, somos salvos pela lei ou pela graça? Depende. Você está falando do quê? Quando eu aceito Jesus? Ou no juízo que ele vai fazer? Quando você aceita, ele te perdoa de graça. Aqui também é pela graça. A gente vai ver que a obediência é pela graça também. E o que ele fala agora é, permaneça salvo. Permaneça dentro do plano, do contrato. Qual é o contrato? As tábuas da aliança. A lei de Deus. Os 10 mandamentos. Você obedece eles para ser perdoado? Não. É para não pecar mais. Qual parte que é mais importante? As duas. Você tem que ter a conta zerada para poder viver uma nova vida. E eu queria concluir justamente com esse gráfico aqui. Quando nós nascemos nesse mundo, nós nascemos já com o coração pecaminoso. Nós temos uma dívida. E o que nós temos que pagar é morrer. Por causa do pecado. Só que Deus vai. Ele morre na cruz, paga o preço. Quando você é perdoado, zerou a sua. Você não está mais devendo. Amém por isso? Amém. Amém. E agora, depois desse momento, você tem duas escolhas: obedecer e permanecer vivendo, ou desobedecer e morrer. Que é o seu estado de antes. Você quer voltar para onde você estava antes?
talvez eu falo aqui para dois grupos de pessoas. Eu queria terminar esse culto fazendo um apelo. Se você é uma pessoa que tem acalmado a sua consciência dizendo que Jesus vai sempre permanecer, eu não te condeno, eu não te condeno, eu não te condeno, e não tem lei, não tem obediência, você está só com um lado do avião. Você está querendo a graça perdoadora, mas não quer a graça transformadora. Você quer que ele zere a sua conta todos os dias, e você continua entrando em dívida, quebrando a lei, quebrando o contrato. Deus não quer para você isso. Deus quer para você dizer o seguinte: vá e não peques mais. Ah, mas é impossível. O que é impossível ao homem é possível a Deus. Nas nossas forças é impossível. Cristo em nós, por meio do seu Espírito, a justiça da lei se cumpre em nós. Romanos 8:2. Mas talvez você é outro tipo de crente, que você esqueceu-se da graça e do amor perdoador de Deus, e você quer exigir dos outros de você só obediência. E se algum dia você não atinge o padrão que você queria, aí você se considera a pior pessoa do mundo, e aí você passa também a julgar os outros porque eles ainda não estão com você. Precisamos dos dois lados. É por isso que essa última ilustração aqui, ela exemplifica muito bem o que é salvação. As duas asas da salvação. Vamos lá, qual é a primeira asa mesmo da salvação? Perdão. Quando você nasce de novo, justificação pela fé. Qual é a outra asa da salvação? Obediência. Não pecar mais. Quando você permanece na aliança. Só vai ser riscado do livro da vida aqueles que aceitaram a primeira asa, mas não obedeceram. E é por isso que eu queria lembrar de um barco que está navegando no meio do oceano. E eu e você, imaginemos que esse barco é a aliança de Deus, correto? Quem está aqui dentro são os filhos dele. Nós pecamos. Aonde que nós estamos? Estamos no mar aqui, ó, afogando, que nem Pedro. Estamos aqui desesperados, tentando sobreviver. E o mar está nos puxando, as águas estão fortes. O que nós precisamos fazer para entrar dentro do barco, nós não conseguimos. Mas aparece o quê? Uma mão, Jesus, e ele te ergue, te coloca dentro do barco. Aí você falou, tranquilo, né? Já que eu tenho uma mão para ficar me buscando, vou pular de novo. Você faz isso? Eu também não te condeno, eu te tiro da lama. Agora o que você faz, filho? Permanece aqui dentro. Isso que Deus está falando. Aqui você vai ter vida, saúde, paz, segurança, felicidade. Então, que nós possamos, irmãos, nos livrar de dois extremos. Um é pensar que a graça nos tira a obrigação de obedecer a lei. E o outro é pensar que obedecendo a lei vamos ser aceitos por Deus. Primeiro ele apaga o nosso passado, zerou a nossa dívida e agora ele diz, permaneça sem dívidas, permaneça em aliança comigo. Que assim seja comigo e com você. Que possamos obedecer e viver, depois de termos sido perdoados e de ouvir de Deus, eu também não te condeno. Nesse momento eu vou estar cantando um hino que fala justamente sobre esse plano da salvação, onde Cristo pagou por nós o preço do nosso pecado e agora nós vamos viver em obediência depois de termos sido perdoados. Eu gostaria de cantar agora e logo em seguida vamos fazer a oração final.
confortar o pobre pecador. E ao ver a injustiça tão cruel que partiu seu coração, meu Jesus tudo deixou e ensinou o amor que vem de Deus. Eu crescerei, eu cumprirei a lei do meu morrer. Em um corpo humano nasceria, sempre unido em oração com o seu Pai. Um exemplo de vitória nos daria para resistir a toda tentação. E na cruz minha culpa ele pagou, consigo nos reconciliou. E em Jesus eu posso ver quem posso ser, vivendo pela fé. Eu crescerei, eu cumprirei a lei do meu bom Rei. Eu crescerei, eu cumprirei a lei do meu bom Rei. Vamos de pé, orarmos. Senhor nosso Deus, nós aprendemos agora, Pai, ao estudar a Tua Palavra, que quando olhamos para o espelho da perfeição do Teu caráter, que é a Tua lei, muitas vezes encontramos um grande contraste entre a Tua lei e a nossa vida, porque estamos em desobediência. Não adianta tentar obedecer para alcançar o favor de Deus. Precisamos receber o perdão, um novo coração, uma nova vida, para então termos prazer na obediência. E assim como diz Tua Palavra, vamos obedecer e viver. Se a nossa vida hoje, Pai, não se encontra em harmonia com a Tua lei, nos perdoe, Pai. Não nos condene, pedimos isso, não porque merecemos, mas porque desejamos viver e o Senhor deseja nos salvar. Porque Cristo já pagou a nossa dívida e hoje nós podemos ter a nossa conta zerada, se acreditarmos. E uma vez que nossa conta foi zerada e tivemos o perdão de Deus, nos dê, Pai, agora a Tua lei, para caminharmos em harmonia com o contrato que foi feito, para que possamos ter vida. E as Tuas obrigações, Pai, nesse contrato é nos dar vida eterna, felicidade, saúde, paz. Tudo isso o Senhor está disposto a dar, se nós simplesmente estivermos dispostos a obedecer. Nos ajude a manter bem claro em nossa mente isso. Primeiro o Senhor nos aceita e perdoa e transforma. E depois o Senhor pede para que nós não pequemos mais, pelo poder do Teu Espírito, agindo em nós e através de nós. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos agora organizar a nossa saída para o almoço.